Bom, boa noite a todos. Meu nome é Felipe Savioli, sou médico nutrólogo, médico especialista em medicina do esporte, sou professor da pós-graduação de nutrologia do Hospital Albert Einstein, de mais outras duas pós-graduações. Também sou assistente do grupo de medicina do esporte da Santa Casa de São Paulo. E hoje eu vou falar para vocês justamente sobre os suplementos alimentares no esporte, suas indicações, suas particularidades, como a gente pode estar indicando para cada tipo de atividade física. Pela Anvisa, o que são suplementos alimentares? Eles não são medicamentos e, por isso, não servem para tratar, prevenir ou curar doenças, né? Os suplementos eles são destinados a pessoas saudáveis e a finalidade é fornecer nutrientes, substâncias bioativas, enzimas ou probióticos que complementem a alimentação. E a Anvisa, ela divide esses suplementos alimentares em 6 categorias, atualmente, hoje em 2021. A gente tem os suplementos hidroeletrolíticos, energéticos, proteicos, de substituição parcial de refeições, de creatina e de cafeína. Tá? O suplemento alimentar hidroeletrolítico, a maior função dele é realmente fornecer eletrólitos, principalmente sódio e potássio, e hidratação para o nosso atleta que geralmente está fazendo uma atividade aeróbica, aí, correndo uma maratona, fazendo um triatlo, né? E pode ser acrescentado de carboidratos também até uma certa quantidade. Então, normalmente, eles têm uma concentração de sódio entre 460 e 1150, uma osmolaridade menor que 330 miliosmoles, justamente para não causar desidratação do meu atleta, porque se ele for hiperosmolar, ele pode causar essa desidratação. Pode ter até 8% de carboidratos, podem ser adicionados vitaminas e minerais. O potássio não pode exceder 700 miligramas por litro e pode ser adicionados outros nutrientes desde que não sejam fibras. Tá? O suplemento alimentar energético, pelo menos 75% do valor energético deve ser proveniente dos carboidratos. Como que funciona isso, Felipe? Bom, eu tenho um suplemento energético que uma medida dele dá mais ou menos 100 calorias. Dessas 100 calorias, 75 calorias têm que ser provenientes de carboidratos. Porção mínima, que deve ser de 15 gramas de carboidrato por porção. Podem ser adicionados vitaminas e minerais e pode conter também um pouco de lipídios e proteínas, só não podem ser adicionados fibras. Tá? Proteico, um suplemento proteico, um whey protein, uma barra de proteína ou qualquer outro do gênero. Pelo menos 50% do valor energético deve ser proveniente de proteínas, ou seja, eu tenho um suplemento proteico, onde a medida fornece 50 calorias. Dessas 50 calorias, 25, pelo menos 25 calorias, tem que vir de proteínas para eu considerar que seja um suplemento proteico. Mínimo de 10 gramas em cada porção. Pode ser adicionado vitaminas e minerais e não pode ser adicionado de fibras. E a composição proteica do produto deve apresentar um PDCAS maior que 0,9. PDCAS é um score que a gente usa de digestibilidade de proteínas, o quanto que você consegue absorver. E é um score que vai até 1, então acima de 0,9 deve ser considerado para ele ser aprovado como um suplemento proteico. Tá? Nós temos as substituições parciais de refeições, que são conhecidos também aí como hipercalóricos, onde 50% a 70% do valor energético total vem de carboidratos, 13% a 20% de proteína, e os lipídios correspondem ao máximo 30% do valor energético. Há uma preocupação com a quantidade de gorduras, principalmente saturada e trans, e essa gordura saturada não deve exceder 10% do valor energético total, e a gordura trans menor que 1% do valor energético. Deve fornecer pelo menos 300 calorias por porção, podem ser adicionados de vitaminas e minerais, e ao contrário dos suplementos energéticos e proteicos, ele pode ser adicionado de fibras, e tem que ter um PDCAS também maior que 0,9 quando avaliado as proteínas. Tá? Temos a creatina, que é um suplemento que deve conter cada porção entre 1,5 e 3 gramas de creatina por porção, um grau de pureza no mínimo de 99,9, pode ser que tenha um pouquinho de carboidratos e não pode ter fibras alimentares. E a cafeína, que cada dose deve conter entre 210 e 420 miligramas de cafeína, um teor mínimo de 98,5 e não pode ser adicionado de nutrientes.
Então, essas são as 6 características, as 6 classes que a gente tem de suplementos alimentares aprovados pela Anvisa, tá? Carboidratos, vamos falar um pouquinho da ingestão de carboidrato do nosso atleta. O quanto que eu tenho que dar de carboidrato para ele? Tenho que dar muito, tenho que dar pouco? Bom, pela diretriz do American College Sports Medicine, do Colégio Americano de Medicina do Esporte, um atleta que faz uma atividade física considerada leve, que é menor que 1 hora por dia, ele deve ingerir de 3 a 5 gramas de carboidrato por quilo por dia. Tá? Um atleta que faz, um atleta amador ou profissional, que faz 1 hora de atividade física por dia, tem que ingerir de 5 a 7 gramas de carboidrato por quilo. Eu já vou explicar para vocês como é que calcula isso. Tá? Um que faz entre 1 e 3 horas de atividade física por dia, deve ingerir de 6 a 10 gramas de carboidrato por quilo. O que faz acima de 4 a 5 horas por dia, um triatleta Ironman, deve estar ingerindo entre 8 e 12 gramas de carboidrato por quilo por dia. Eu confesso que a minha opinião é que essa atividade leve de 3 a 5 gramas de carboidrato por quilo é uma ingestão bastante considerável e às vezes o atleta pode até ganhar um pouquinho de peso por causa disso. Tá? Como é que eu calculo isso? Então, vamos supor que o meu atleta ele tenha 70 quilos e eu quero dar 3 gramas de carboidrato por quilo por dia para ele. 3 gramas vezes 70, eu tenho que dar 210 gramas de carboidrato por quilo por dia, porque eu classifiquei ele aqui como se fosse numa atividade leve. Como é que eu faço? São 210 gramas de mandioca, 210 gramas de batata? Não. Cada alimento tem uma carga glicêmica. Aqui eu já coloquei cozidos, tá? Você tem a diferença deles crus e cozidos. Então, eu sei que 100 gramas de mandioca, eu tenho 30 gramas de carboidrato. 100 gramas de mandioquinha, eu tenho 18 gramas de carboidrato. 100 gramas de arroz, eu tenho 28 gramas de carboidrato. 100 gramas de macarrão, eu tenho 31 gramas de carboidrato. 100 gramas de batata, eu tenho 19 gramas de carboidrato. E aí eu tenho que fazer contas, ver o quanto que eu vou oferecer isso por dia para ele, em quanto que eu vou fracionar e ver os alimentos que ele mais gosta, tá? Então eu tenho algumas, se eu não conseguir bater essa meta que eu estabeleci, vamos supor que esse mesmo atleta de 70 quilos, ele tem que ingerir 10 gramas de carboidrato por quilo, que é bastante coisa, eu tenho que dar 700 gramas de carboidrato. Não são 700 gramas de arroz, não são 700 gramas de mandioca, são 700 gramas de carboidrato mesmo, né? Então, assim, é um valor 3 vezes maior que isso. Eu tenho que dar mais de 2,1 kg, 2,2 kg de mandioca para alcançar isso. Então, muitas vezes, a gente lança a mão de alguns suplementos energéticos, onde eu acrescento isso na dieta para poder bater essa meta, né? Então, eu posso usar derribose, eu posso usar destrose, eu posso usar o oximase, eu posso usar maltodextrina e eu posso usar palatinose. Todos esses são suplementos energéticos, tá? E que se eu não conseguir atingir isso na alimentação, eu posso usar na dieta, ou mesmo posso usar durante uma prova longa, onde vai me facilitar o consumo desse carboidrato, né? E eles têm índices glicêmicos diferentes. Então, o primeiro conceito que a gente viu nessa aula é de carga glicêmica. Então, é o quanto de carboidrato que eu tenho em um tipo de alimento. Agora, o índice glicêmico é diferente. O índice glicêmico é a velocidade com que aumenta a glicemia. E isso vai interferir justamente em que momento que eu vou dar um alimento com índice glicêmico baixo ou índice glicêmico alto. Normalmente, a gente passa um carboidrato de baixo índice glicêmico antes da prova, para ele poder ter oferta energética sendo liberada no organismo de uma forma gradual, e muito provavelmente uso um alimento de índice glicêmico alto depois da prova, depois do treino, para eu aumentar o meu estoque de glicogênio muscular, né? Então, a destrose, que é a glicose, ela tem um índice glicêmico alto, a ribose também tem um índice glicêmico alto. O oximase são 2 tipos de carboidrato, onde eu tenho uma amilopectina, que tem um índice glicêmico alto, e a amilose, que é um índice glicêmico baixo. Eu tenho a maltodextrina, que tem índice glicêmico alto, que isso é uma confusão que muitos fazem, falam, a maltodextrina é um carboidrato complexo. Realmente ele é um carboidrato complexo, mas as ligações dele são muito frágeis e ele é um polímero de glicose, então ele libera várias moléculas de glicose, tá? Tem índice glicêmico alto. E a isomaltulose, que é a palatinose, que tem índice glicêmico baixo, que embora tenha uma fórmula muito parecida com a sacarose, que é o açúcar refinado, que é uma frutose mais uma glicose, mas a ligação deles é diferente. E ela é resistente à hidrólise, a quebra pela água.
Então, ela começa a liberar, ela libera a glicose e a frutose de uma forma bem lenta, né? Proteína. Quanto que eu tenho que dar de proteína para o meu atleta? Tá? Diretriz do American College. Entre 1,2 e 2 gramas de proteína por quilo por dia. Ou seja, um atleta de 70 quilos, eu tenho que dar entre 84 e 140 gramas de proteína por quilo. Eu posso aumentar essa ingestão em períodos de treinos mais intensos, em déficit de ingestão energética, ou em lesões. Tá? Esse déficit de ingestão energética pode ser que eu esteja manipulando um pouco a dieta dele, às vezes eu dou um pouquinho mais de energia, outras vezes um pouco menos, dependendo aí em profissionais se eu quero fazer sinalização celular. Mas esse é um assunto que, se a gente for comentar aqui, vai exceder um pouquinho o tempo, tá? E eu tenho que fracionar, não adianta eu dar tudo isso de uma vez, eu tenho que dar 0,3 gramas de proteína por quilo a cada 3 a 5 horas, porque se eu der uma quantidade muito grande de proteína, eu não absorvo tudo, né? A diretriz do International Society Sports Nutrition já vai um pouquinho mais além, já fala entre 1,7 e 2,2 gramas de proteína por quilo. E quem faz treino resistido, e treino resistido é treino de musculação, tá? Para vocês não confundirem. Eu posso chegar até 3 gramas, 3,1 gramas de proteína por quilo, tá? E ele orienta a dar também 0,3 gramas de proteína a cada 3, 4 horas, tá? E como é que eu calculo essa ingestão de proteínas? Como é que eu faço para saber se meu atleta está ingerindo quantidade adequada de proteína? 100 gramas de carne tem 100 gramas de proteína? Não. Vamos pegar aqui, por exemplo, aqui, ó, um ovo. Se um ovo ele tem um ovo médio, ele tem 6 gramas de proteína. Se ele é um ovo grande, ele tem 7 gramas de proteína. Lembrando que fica 3 gramas na gema e 3 gramas na clara. Toda a proteína não está na clara, ele está dividido meio a meio. Se for um ovo grande, fica 4 gramas na clara e 3 gramas na gema. Tá? Se for pegar filé de frango, 100 gramas de filé de frango, se for peito, tem 33 gramas de proteína, sobrecoxa tem 28 e coxa também tem 28. Se eu pego um contrafilé, carne bovina, 100 gramas tem 30 gramas de proteína, se for uma picanha, 26,4 e uma fraldinha, 24,2. Se eu pegar um peixe, se for uma sardinha, 100 gramas de sardinha tem 32,2 gramas, de atum 26,2 e salmão 23,9. Tá? E eu também tenho vários tipos de suplementação de proteínas que eu posso estar ofertando. Eu tenho whey concentrado, eu tenho whey isolado, e a diferença entre eles é a concentração que eu tenho de proteínas, que aqui chega a 80% e aqui 90%. Ambos podem ser hidrolisados, que estão mais quebrados, têm uma absorção mais rápida. Tá? Então, aqui num whey concentrado, eu consigo um isolado, eu consigo uma absorção em 1h30, e se eles estiverem hidrolizados, eu consigo uma absorção entre 45 minutos e 1 hora. Eu tenho uma albumina, que é uma proteína que tem um preço um pouco mais acessível, que ela demora 4 horas para absorver, e eu tenho a caseína, que é uma proteína de difícil absorção, que ela demora 6 horas para absorver. Então rápida absorção é o melhor. Não, existem situações. Se eu acabei um treino e eu quero recuperar aquela massa muscular, eu que posso dar um whey hidrolisado. Mas se a pessoa for dormir, ela não quer entrar em catabolismo, ela quer ter uma oferta de proteínas durante a noite toda, talvez eu use uma caseína. Não existe a melhor opção, existe a melhor situação, tá? Então, olha, se eu dou aqui, por exemplo, comparado aminoácidos com caseína, né? Se eu dou um whey hidrolisado, olha como ele faz um pico grande de fornecimento de aminoácidos no sangue, e a caseína ela vai de uma forma bem gradativa, mantendo um platô, né? A gente comparando aqui o whey protein ofertado em uma única vez, ou ofertado em 13 refeições diferentes. Se a gente vê que a gente for dando em 13 refeições diferentes a mesma dose, a gente calcular essa área do gráfico, eu consigo ter uma absorção maior dessa mesma quantidade de whey protein dividido em 13 refeições do que fornecendo só numa única vez no dia. E é por isso que a gente manda fracionar. A gente não fracionar em uma dose de 0,3, 0,4, 0,5 gramas por quilo a cada 3, 4 horas. Tá? E no pós-treino, eu tenho alguns suplementos que eles já são, tem carboidrato de alto índice glicêmico para aumentar o glicogênio muscular para recuperar, com proteína hidrolisada. Então, já dá os dois na medida que eu preciso. Normalmente, depois do treino, eu consumo de 1 a 1,2 gramas de carboidrato na primeira hora,
e 0,3 a 0,4 gramas de proteína hidrolisada na primeira hora. Então, eu já tenho suplementos que já me fornecem essa relação, tá? Ideal que eles tenham 10 gramas de aminoácidos essenciais, que sejam de 15 a 25 gramas de proteína nas primeiras 2 horas. Esses suplementos que a gente toma depois do treino, a gente vai usar muito isso em esporte aeróbio, tá? Em corrida, em natação, em ciclismo, em triatlon. Eles têm o nome de recovery, e geralmente 4-para-1, porque eles têm 4 partes de carboidrato para uma de proteína. De carboidrato de alto índice glicêmico e de proteína hidrolisada. Então, toda vez que vocês acharem um suplemento que ele está 4-para-1 aqui, ó, 4-para-1 recovery, 4-para-1 recovery, recovery, 4-para-1 recover, 4-para-1, 4-para-1 recovery, R4, recovery 4-1, são suplementos que a gente utiliza depois de um treino de grande duração, de longa duração, geralmente acima de 2 horas que a gente acaba utilizando isso, tá? Bom, eu vou falar agora um pouquinho para vocês, já falei dos macronutrientes, né? Falei um pouquinho para vocês de carboidrato e proteínas, gordura, a gente não vai entrar muito nesse tema para não se estender tanto, e agora eu vou falar para vocês dos suplementos alimentares considerados níveis A pelo Comitê Olímpico Internacional. São os suplementos que realmente melhoram a nossa performance. Quais são? São os nitratos, que a gente vai encontrar principalmente na beterraba, mas a gente encontra também em alface, rúcula, salsão, que é o aipo, espinafre. A gente vai encontrar 2 tamponantes de ácidos, que é o bicarbonato e a beta-alanina. A gente vai também encontrar na cafeína um excelente suplemento ergogênico e também a creatina.